Utilidade pública. Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo e eu acredito que esse vídeo não vai ficar nem um pouco curto. Para quem acompanha o canal, eu já fiz vários vídeos criticando, né? E demonstrando como que a realidade massacra a religião. E muitas pessoas vêm falar, Sala, você fica acusando aí, que nem agora aconteceu no Senhor da Igreja, e 9 cristãos morreram. Teve a questão da Areia lá, que 41 cristãos morreram no acidente. Você queria que acontecesse o quê, Sala? Essas pessoas são imortais, cristão também sofre igual a nós. Eu vi vários comentários desses. E um deles me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que falar um vídeo sobre proteção divina. Eu achei que eu não ia precisar falar disso. Mas como eu estou vendo que tem muitas pessoas aí que não entenderam o meu ponto de vista, eu vou estar tentando explicar aí o que eu penso a respeito e o que a Bíblia diz a respeito disso. No meu vídeo sobre o assassinato dos 9 cristãos naquela igreja lá nos Estados Unidos, né, um caso típico de racismo, né? Vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você não assistiu, clica ali e assista para entender do que eu estou falando. O usuário Sérgio Henrique, 12Q, postou uma mensagem gigantesca. Eu fiz questão de pegar essa mensagem para tentar responder a ele, porque é o que ele está falando, muitas pessoas falam. Vamos lá, vamos ver a mensagem dele. Ó. Meu caro, até compreendo a sua opinião, mas deixa eu te perguntar algo. O que é certo e o que é errado? Bom, certo e errado, no meu ponto de vista, é relativo. Quando eu faço vídeo acusando os cristãos e tal, eu parto da premissa, né, do ponto de vista cristão, como um religioso, não que eu seja. Eu parto do ponto de vista bíblico, né, do que a Bíblia diz, do que o cristão supostamente deveria acreditar. Então, não é a minha opinião particular. No meu ponto de vista, certo e errado são valores relativos e depende da época, da cultura. Mas, no ponto de vista, certo e errado está bem estipulado lá. O que Deus acha certo, o que Deus acha errado, e o que o cristão deve seguir, o que ele não deve seguir. Isso é só ler a Bíblia. E é estipulado por quem? Porque, na minha opinião, o certo e errado é estipulado pela própria sociedade. A própria sociedade, através do convívio social, se tem lá 90% da população acha certo não roubar, os outros 10 têm que se submeter a isso, quer queira ou quer não, porque senão estão fodidos. 90% vai arregaçar com 10. Então é basicamente isso, né? Claro que eu estou falando isso a grosso modo. Eu não quero me estender com relação a certo e errado, que não é o foco do vídeo. Como eu disse, a Bíblia deixa bem claro que é certo e errado, né? E Deus que determina isso. Aí ele diz assim, ó: pois até mesmo Cristo que seguimos morreu. Você segue, não eu. E outra, Cristo morreu porque ele quis. Não foi porque mataram ele. Ai, coitadinho, meteram bala e não tinha o que fazer. Mentira. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, ó. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele não me mandará nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Essa passagem faz referência à hora que vão pegar Jesus para levar ele para ser crucificado. Um cara lá dá uma espadada num soldado, corta a orelha e ele fala isso. Ó, você tá pensando o quê, meu filho? Eu tenho poder também. Se eu quiser, eu chamo os anjos. Ou seja, ele estava se entregando voluntariamente. De acordo com a Bíblia, ele tinha poder, ele podia invocar os anjos lá e acabar com a brincadeira. Então não vem falar pra mim que ele morreu porque é coitadinho, né? Mataram ele, não tinha o que fazer, ele se fudeu. Não foi bem assim. Ele se deixou ser preso, ele se deixou ser morto. Uma outra passagem que enfatiza isso. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes, não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Aí Jesus responde: não terias poder algum sobre mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que Deus deu poder para Pilatos falar o que ele quer. E Jesus aceitou isso numa boa, não revogou, não brigou, não saiu na porrada. Se ele aceitou isso numa boa, afirmando que o que aconteceu é a vontade de Deus. Então não vem falar para mim, ai, até Cristo morreu. Não, ele se deixou matar. O próprio Cristo dizia que isso era necessário acontecer, que ele teria que morrer para que se cumprisse as Escrituras. Então ele estava lá cumprindo um papel, sabendo que tinha poder para mudar isso, mas ele não fez por respeito ao Pai dele. Usar da morte de Cristo como algo involuntário é uma mentira e a Bíblia comprova o contrário. Vamos continuar com a mensagem. O que você queria que Deus fizesse? Matasse o assassino, aí ele não seria benevolente? Ai. Sério mesmo que eu tenho que responder isso? O que eu queria que acontecesse lá na igreja, lá quando o cara entrou e meteu bala em todo mundo? Será que é tão difícil entender que o que eu queria, o meu desejo é que, se esse Deus existisse, coisa que eu não acredito, ele protegesse as 9 pessoas. Existem tantas formas dele fazer isso. Não precisa nem o cara chegar ao ponto de tirar a arma. Existem N maneiras que Deus poderia ter evitado isso. Poderia ter colocado na consciência daquele indivíduo que o que ele ia fazer é errado, que ele ia causar sofrimento. Ele poderia fazer a arma parar de funcionar, dar algum tilt, algum pane. Ele poderia ter feito o cara esquecer a arma, esquecer de colocar a munição, por exemplo. Poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito, na hora que o cara comprou a munição,
alguém trocar, colocar bala de festim. Bom, tem tanta coisa que podia ter feito. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda você vem perguntar pra mim o que eu queria, que Deus matasse o cara? Não, eu não queria que Deus matasse o cara. Eu só queria que Deus protegesse as pessoas que acreditam nele. Afinal de contas, a Bíblia dá embasamento para isso. É isso que vocês não estão entendendo. O que eu gostaria que acontecesse, que não acontece, afinal de contas nós vivemos na realidade, não no mundo da fantasia, é que Deus protegesse aqueles que creem nele, que buscam a ele. Ah, então, mas você tá no teu plano, você acha que cristão não vai sofrer aqui na Terra? Jesus disse que não ia ser fácil. Cristão também sofre, tá achando que vai ser tudo fácil? Jesus disse que no mundo teria aflições. Peraí. Ah, mas Jesus disse que nós teríamos aflições também. Eu sei disso. Mas vamos analisar o que a passagem bíblica diz e o que significa aflição. Pra vocês verem como vocês estão deturpando, ó. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando que as pessoas que acreditarem nele iam ter aflições. Aflição não é morte, aflição não é assassinato. Vamos ver o que significa aflição, afinal de contas, né? Olha o que o dicionário diz sobre a palavra aflição. Diz-se do estado de quem está aflito, angustiado, dor física ou moral, ânsia, agonia. A aflição também pode ser entendida como sendo um grande tormento. Aqui eu peguei em outro site. Ó. Condição de quem está aflito. Sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. A aflição é perfeitamente aceitável, a pessoa passar por dificuldade por ser cristão, sofrer preconceito, ficar angustiado, perder emprego, vamos pensar aqui uma situação, ficar triste porque o namorado largou porque ele é cristão. Esse tipo de coisa é até aceitável e é justificável, realmente isso são aflições. Agora, falar que aflição é assassinato à bala, é morte, peraí, vocês estão deturpando a coisa, não foi isso que Jesus falou não. O que eu vejo vocês falando e discutindo, vocês estão transformando o texto nisso aí, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo sereis assassinado à bala, morrereis em acidentes, sofrerás igual a qualquer incrédulo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão deturpando um texto cujo conteúdo não diz isso. Agora, você vai apelar para o conteúdo original, lá que não é aflição, é morte. Então, fique à vontade aí, me traz a tradução correta aí, porque aqui tem não é essa. A que eu pesquisei é a aflição. E a aflição não tem nada a ver com morrer a bala, em ser assassinado. Tem nada a ver. O que se deveria esperar numa situação como essa do assassinato dos cristãos, não era isso. O que deveria acontecer é ter uma espécie de proteção. Afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre proteção, sobre as coisas que supostamente deveriam acontecer? Acompanha comigo. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mentira! Essas pessoas que estavam sendo assassinadas, com certeza, elas pediram, e Deus já sabe o que eles vão pedir antes de fazer oração, elas pediram pela vida delas, ninguém queria morrer, nem falar, ai, dá um tiro aqui na minha cabeça, quero morrer na bala. Eu duvido que alguém fez isso, e Deus não atendeu porra nenhuma. Eles pediram e não receberam merda nenhuma. Outra passagem que enfatiza isso, João capítulo 14, dos versículos de 12 a 14. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mentira. E as farás maiores que essa. Mentira. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Mentira. Com certeza essas pessoas pediram pela vida e ele não fez bosta nenhuma. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Com certeza, cristãos que morreram pediram em nome de Jesus para que sua vida fosse poupada e isso não aconteceu. E se uma pessoa morreu pedindo, significa que isso é uma mentira. O que aconteceu com esses cristãos é o que se espera que aconteça com qualquer pessoa. A pessoa simplesmente está sujeita a morrer e Deus não vai proteger nada. Visto que a Bíblia tem vários e vários versículos que dão suporte à suposta proteção divina. Olha só o que a Bíblia diz a respeito, ó. Mateus capítulo 6, dos 26 ao 30. Ó. Eu coloquei o texto inteiro aqui, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito cansativo. Mas aqui Jesus fala, ó. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se você ler o contexto dessa passagem, Jesus está dizendo que Deus controla tudo, se preocupa até mesmo com as plantinhas, se preocupa com as aves e quanto mais nós, seres humanos, né? Então, se Deus está tão preocupado, cuida da gente, realmente Ele é pai, porque é isso que vocês falam, né? Que Deus é pai. Como que um pai deixa os filhos ser assassinados e não faz nada? Né? Não protege, não move uma palha para salvar essas pessoas. Se chama isso de pai? Deus é pai. Então, quando me pergunta, Sala, o que você queria que acontecesse? Que eles fossem imortais? Não! Eu sei que cristão não é imortal e a Bíblia não dá embasamento para isso. O que se espera nesse tipo de situação é uma proteção divina. Só!
Olha o que a Bíblia fala sobre proteção divina, ó. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Mentira, anjo nenhum acampou, não protegeu bosta nenhuma, não protegeu nenhum, morreu tudo na bala. Aí tem o clássico, né, Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, blá, 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 no final, caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mentira, 9 caíram e foram atingidos e morreram na bala, não protegeu bosta nenhuma. Anjo, Deus, ninguém protegeu merda nenhuma. Salmos 18:2-3. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, minha rocha, blá, 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 meu escudo, força de salvação, nananã. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Mentira, o inimigo entra na igreja e mete bala e não levou merda nenhuma. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, exceto ser salvo numa situação de agressão. Então, você pode quase todas as coisas, né? Se uma pessoa entrar armada e você estiver na igreja, fatalmente você vai morrer, porque você não pode todas as coisas, né? E Jesus não vai atender a sua oração. Isso é fato, está comprovado. Não adianta vocês ficarem chorando, falando, mas Sala... Pode ficar em mimimi o quanto vocês quiserem. A Bíblia fala que Deus vai proteger e Deus não protege merda nenhuma. A Bíblia fala que Jesus supostamente atenderia as orações e não atende. As pessoas morrem de forma cruel, sem piedade, e assim caminha a humanidade. Aí, continuando a mensagem que ele me mandou, ele diz assim, ó, eu sublinhei as partes que eu acho importante, ó. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Bom, se tem poder, não está fazendo. Ele está lá quietinho, só vendo a coisa acontecer. Ele poderia muito bem ter livrado essas pessoas, mas ele preferiu que as pessoas morressem na bala, né? Ele achou que isso fosse melhor. Se é que ele existe, né? Coisa que eu duvido. A maneira como você fala dá a entender que tudo que consideramos certo, Deus tem por obrigação fazer para provar que ele é Deus. Peraí. Não é que Deus tem obrigação de fazer porque eu acho certo. Não é isso. Você está entendendo errado. Você que é cristão está entendendo errado. A Bíblia dá suporte para isso. A Bíblia fala lá, tudo que pedires em oração vai receber. Não recebe. Deus é minha fortaleza, o cara é 4 lá e não acaba sendo nada. A pessoa morre na bala. Então, peraí, não sou eu que estou falando. Não sou eu que quero que Deus prove que Ele é Deus. Eu só estou demonstrando para vocês como que a Bíblia é mentirosa, como que aquilo não vale nada. Aquilo, na realidade, não significa nada. Na hora do vamos ver, na hora da bala, na hora da agressão, não existe proteção divina nenhuma, não existe nada. E eu não estou falando de fielzinho, não. É o pastor, é amigo de 30 anos de igreja. Na hora que o bicho pega, não existe divindade, não existe nada. É aquilo que eu volto a enfatizar. A realidade massacra a religião. Ela pisoteia. Ela destrói a religião, a realidade. Não que eu goste disso, que eu sinta prazer. Nossa, Sala, você fica feliz de ver os caras morrer. Mentira, claro que não. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que tivesse mesmo uma proteção. Eu gostaria mesmo que isso fosse verdade, mas a Bíblia prova que não é. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Que o que a Bíblia está falando é mentira. O que essas pessoas estavam fazendo na igreja, elas estavam buscando uma mentira. Elas estavam gastando seu tempo numa mentira. Elas estavam vivendo uma mentira. Na hora que o bicho pegou, morreu tudo. Acabou. É isso que eu estou querendo dizer para você. É diferente de ter aflição. Eu até concordo que você pregar uma religião, uma crença, você vai passar por aflições, por dificuldade. Mas isso é muito diferente, não tem nada a ver com ser assassinado. E outra, ser assassinado na casa de Deus, né? Na suposta casa de Deus. É muito diferente. É isso que vocês não estão compreendendo o que eu quero dizer. Esta é uma crítica para que possamos analisar em que se baseia a sua crença. Você está confundindo um pouco as coisas. Quando eu fiz o vídeo lá da morte das 9 pessoas, eu parti da premissa de que a Bíblia é verdadeira, de que o que está escrito lá é verdade. Eu parti da premissa de um cristão, de uma pessoa que acredita naquilo. Então, logo, as coisas que estão na Bíblia deveriam acontecer, e não é o que acontece. Você diz aqui que quer analisar no que baseia a minha crença. A minha crença é muito simples. O que está escrito na Bíblia não passa de uma mentira, de uma falácia, de um conto da carochinha, e na hora que há o confronto com a realidade, aquilo se mostra totalmente ineficaz, porque é uma mentira. Da mesma forma, eu acreditar que eu tô com o livro do Harry Potter e lá diz que tem magias e poderes. Eu vou tentar pegar uma varinha e dar lá o... Como é que chama lá o poder lá? É... Spectro Patronus. Eu tô achando que aquilo vai funcionar e não vai funcionar. Mesma coisa. Eu pego a varinha e tento dar um Spectro Patronus nas pessoas, não vai acontecer nada. Então é a mesma coisa. É isso que eu quis mostrar no meu vídeo. E você não entendeu isso. A minha crença se baseia na realidade, ou seja, pessoas vão morrer independente de ser crente ou não. Então, se eles não tivessem ido na igreja, estivessem tocando a sua vida, nada disso teria acontecido. Nós teríamos 9 pessoas a menos assassinadas no planeta. Aí você continua aqui, ó. Mostre a diferença então, mostre você agindo para que aquilo se transforme e tal. A diferença que você quer que eu mostre, que eu demonstre, é muito simples. Simplesmente as pessoas tocarem as suas vidas, não ficar perdendo tempo em igreja
ficar lendo Bíblia que não vai resolver nada, elas procurarem fazer algo de benéfico para a sociedade sem ficar perdendo tempo com a igreja, né? Vai ajudar uma pessoa, vai prestar auxílio para quem está precisando, vai dar carona para quem está precisando, vai fazer qualquer coisa, vai trabalhar, né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa mais útil para si mesmo e para a sociedade, ao invés de ficar numa igreja esperando que Deus vai fazer alguma coisa, que na verdade não fez nada, né? O que esse Deus deu para essas pessoas foi simplesmente a morte e mais nada. Então, para demonstrar de uma vez por todas o que eu penso com relação a um religioso e a um não religioso, eu tentei fazer aqui uma imagem para mostrar o que é o meu pensamento. É muito simples. Ó. Um ateu, um incrédulo. Bom, um ateu incrédulo, ele fica doente, ele morre em acidentes, ele vai ao hospital, ele toma remédios, ele tem que trabalhar, ele dorme, ele sente frio, ele sente calor. Ele, para se alimentar, ele precisa de dinheiro, que se obtém através do trabalho, né? Claro que ele pode roubar, mas a grande maioria não vai fazer isso. Ele envelhece e ele um dia vai morrer. Então, esse é o ateu, esse é o incrédulo, esse é aquela pessoa que toca a sua vida de forma normal, sem religião. Como é que é o religioso? Ele fica doente, ele morre em acidentes, ele vai ao hospital, ele toma remédio, ele tem que trabalhar, dormir, sente frio, sente calor. Ele também, para se alimentar, ele precisa de dinheiro. Ele envelhece e ele também vai morrer. Será que deu para perceber que os dois são iguais? Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. O cristão não tem nenhum benefício, não tem nada a mais do que um incrédulo. A única coisa que ele tem é a crença que depois que ele morrer, ele vai para o céu, vai ter algum benefício. Aposta essa que já foi refutada há muito tempo, já fiz um vídeo sobre a aposta de Pascal. Essa aposta de achar que depois que morrer, ele tem uma vantagem sobre aquele que não acredita, é uma falácia, é uma mentira. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição. Mas, Sala, por que você está fazendo essa comparação? Isso é idiota, todo mundo sabe que não tem diferença nenhuma. Pera aí, não é bem assim. O que a Bíblia retrata dos cristãos, de Jesus e dos primeiros, né, que são os discípulos, né, os primeiros cristãos mais próximos, né, vamos dizer assim, não é bem isso não. Você vê que na Bíblia, a ideia que a Bíblia passa é uma ideia diferente da realidade, que demonstra que ela não passa de pura mitologia. Ah, mas do que você está falando, Sala? Olha só, Jesus e os discípulos, que diferença que tem hoje dos cristãos e dos ateus. Ó. Jesus curava os doentes, os discípulos também. Ninguém morreu em acidente. Eles não precisavam de hospital, afinal de contas, Jesus curava tudo, Deus curava através de mágica. Eles nunca tomaram remédio, pelo menos não há nada que indica isso na Bíblia. Eles trabalharam até certo ponto e depois continuaram suas vidas seguindo Jesus, pregando, e sabe lá como eles ganhavam dinheiro com isso e sobreviveram, né? Através de Deus, fez tudo, né? É sempre mais fácil colocar isso. Bom, eles dormiam, sentiam frio e calor. Para conseguir dinheiro, eles usavam mágica. Se você duvida, tem aquela passagem de Jesus mandando Pedro pegar a moedinha no peixe. Então, Jesus usava mágica para conseguir dinheiro, não ia trabalhar. Para se alimentar, também usavam mágica. A hora que a coisa apertava, Jesus multiplicava pão e peixe através da mágica, né? Ninguém ia lá plantar, fazer nada disso. Então, quer dizer, mais uma vez, o poder da mágica. Eles envelheceram, óbvio. E um supostamente ressuscitou e os outros morreram, né? Então, você percebe nitidamente que havia uma diferença entre esses primeiros, aí, Jesus e os discípulos, e o resto da humanidade. E é por causa dessas afirmações falaciosas, essas afirmações mentirosas, que muitas e muitas pessoas morrem de forma cruel por acreditarem que vão ser igual a eles, e coisa que não acontece. Então, quando eu falo, cristão morreu assassinado, que absurdo, as pessoas falam, mas o que você queria que acontecesse? Eu queria que acontecesse as coisas que aconteciam com Jesus e os discípulos, simples, o que a Bíblia diz, proteção divina, eles não precisarem de remédio, não precisarem de nada, eles teriam que ser diferentes. Se realmente o cristianismo fosse verdadeiro, os cristãos teriam que ser diferentes, eles teriam que ter algumas coisas que o ateu não tem, coisa que não existe. Tanto um quanto o outro precisam das mesmas coisas, passam pelas mesmas dificuldades, não tem diferença nenhuma, e ambos estão sujeitos a morrerem na bala sem nenhuma espécie de proteção. Tá ok, pessoal? Então, esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba. Eu tentei explicar aí de uma forma resumida, mas não teve jeito, eu tive que falar muito. Era isso que eu tinha para falar sobre proteção divina e por que eu critico tanto quando essas atrocidades acontecem com o cristão. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante. Compartilha aí nas redes sociais, se você puder, favorito. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar aí os vídeos que eu vou estar lançando toda semana. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.